Olá, bem-vindo ao meu canal. Efésios 6, 10 a 12. Eu leio da Nova Versão Transformadora, que diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Semana passada nós começamos a falar um pouco sobre o cenário de guerra que o mundo tem vivido. Demos algumas informações sobre o cenário geopolítico, sobre as guerras que têm se desdobrado em vários lugares no mundo já há muito tempo. E isso nos fez lembrar das batalhas que nós travamos diariamente. Batalhas em várias frentes, de várias formas, mas a mais severa de todas e aquela que não há trégua um dia sequer é a batalha do reino espiritual. Uma batalha a qual nós estamos dentro dela e precisamos aprender como travá-la, da forma como a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia desde o início fala de uma série de batalhas. O povo de Deus vive em guerra, porque há um inimigo contra a vida do povo de Deus, contra as promessas que Deus tem para o seu povo, que é incansável, e ele tem um único objetivo e uma obsessão, que é roubar, matar e destruir. Todos os dias, este é o plano das trevas contra a vida daqueles que amam a Deus. E a partir do momento em que você se posiciona como alguém que agora pertence ao reino de Deus, quando você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se tornou um alvo constante do ataque do inimigo. É por isso que muitas pessoas, quando convertem-se, dizem assim: pastor, desde que eu me converti, parece que as lutas aumentaram. Pastor, desde que eu me converti, eu comecei a enfrentar mais dificuldades. Bem, e isso é uma realidade. Porque antes você estava do lado do oponente. E ele não precisava atacar você porque você já era alguém que pertencia ao império das trevas. Mas a partir do momento em que o Senhor Jesus nos resgata para o reino do Filho do seu amor, Cristo, nós começamos agora a travar essa batalha incessantemente. Portanto, nessa série de mensagens, o que nós queremos é ajudar você a não viver num ciclo constante de lutas sem avanço, sem vitória. Porque se você não tem essa consciência, você nunca vai avançar, o teu casamento não vai prosperar. Você não vai ver os seus filhos vivendo as promessas do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida deles, porque o inimigo quer destruir a nossa casa, quer destruir a família, quer destruir os nossos filhos. E nós enxergamos muitas pessoas que vivem nesse ciclo, quase que parados, se esforçando, sem sair do lugar, porque não conhecem as armas que Deus colocou à nossa disposição para vencermos. Quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras à igreja em Éfeso, ele está conscientizando aqueles crentes, assim como o Espírito Santo quer nos conscientizar hoje à noite, sobre essa batalha e como nós devemos enfrentá-las. A força que nós precisamos ter, que não é nossa, vem de Deus. Você nunca vai conseguir vencer as batalhas espirituais com armas carnais. São dois reinos diferentes. São duas esferas completamente opostas. E se você não conhecer o reino espiritual, como ele funciona, quais são as suas armas, você vai entrar, como aquela expressão popular diz, como um cego no meio de um tiroteio. Você vai ser atacado por todos os lados
e não sabe de onde vem o ataque. E é por isso que você muitas vezes entra nesse conceito que o apóstolo Paulo quer esclarecer à igreja em Éfeso. Você começa a lutar contra a carne e contra sangue. Você acha que a tua luta é contra pessoas. Você acha que a tua luta é contra o seu cônjuge. E aí você começa a criar rixas, divisões. E vocês vão se autodegladiando e vão morrendo no terreno do inimigo. Porque não tem uma visão clara do mundo espiritual. O mundo espiritual existe. Há uma hierarquia, há uma regra. Há algo que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos carnais. Mas é real. Mas que bom é saber de que o Espírito Santo nos dá entendimento e discernimento pela revelação da sua palavra, para que possamos andar em meio a essa luta triunfantemente. Deus quer te ensinar nesses dias a usar as armas para vencer. E o meu encorajamento para você durante essas semanas é que você não perca nenhum dia de treinamento. Porque as armas são usadas para situações específicas. Situações específicas vão exigir armas específicas. Quero um exemplo. Quando alguns dos seus discípulos são procurados para que ajudassem um pai com seu filho, o qual vivia debaixo de demônios desde a sua infância, o qual o jogava no fogo e na água. E a Bíblia diz que os discípulos não conseguiram ajudá-lo. Agora preste atenção, os discípulos amavam a Jesus? Sim. Os discípulos haviam nascido de novo? Sim. Os discípulos obedeciam a Cristo? Sim. Mas por que eles não conseguiam ajudá-lo? Depois, no particular, Jesus ensina os discípulos. Ele diz: há algumas castas, algumas batalhas e níveis espirituais que só podem ser vencidos no jejum e na oração. Isso quer dizer, os discípulos não sabiam usar as armas para vencer aquela batalha. Isso se repete continuamente na vida das pessoas, na nossa vida, na sua vida. É por isso que os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. A sua oração tem que ser nesses dias, para esse final de ano, para que o Senhor abra os teus olhos, para que você veja o reino espiritual sobre a perspectiva das Escrituras. E por que eu falo sobre a perspectiva das Escrituras? Porque não é uma perspectiva fantasiosa. Porque tem gente que diz que vê coisa, eu vejo, mas não tem fundamento bíblico. Nada mais é do que fantasia e ilusão. E saiba que o mestre do ilusionismo não foi David Copperfield, é o diabo. O diabo sabe como ninguém criar situações para engano, para te confundir. E a única coisa que te ensina a andar à luz é a palavra de Deus. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Por isso que nós estamos chamando você para essas semanas, para aprender a luz da palavra de Deus, como ser um combatente vitorioso. Você não entrou nessa batalha para perder, mas tem gente que acha que a vida espiritual é simplesmente a conquista de um terreno para a salvação. A salvação, primeiro, não é mérito seu, é pela graça de Jesus. Mas Jesus não te salvou para viver uma vida medíocre, uma vida debaixo de opressão, sem nenhum avanço. A Bíblia diz que nós fomos transformados para abençoar a nossa casa. Porque quando você é salvo, você se torna agora um agente de transformação para a sua família. Mas isso precisa de entendimento, conhecimento. Quero um exemplo? Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, quando ele está ensinando mulheres casadas, salvas, crentes em Jesus, mas que eram casadas com homens que ainda não haviam confessado Jesus como seu Salvador. Olha a orientação que Pedro dá. A mulher deve ganhar o seu marido pelo seu justo proceder e não pelo seu muito falar. Armas espirituais. Porque às vezes tem mulher querendo
convencer o marido a ir para a igreja. Não, você vai para a igreja comigo. Faz greve. Começa a botar sal no feijão a mais. Diz que não vai fazer jantar. E acha que a batalha, ela é travada de uma maneira carnal. Eu estou chateado porque você não vai na igreja comigo. Meu irmão, é uma batalha diferente. Nós influenciamos com as armas espirituais. Por isso que o nosso testemunho é uma arma poderosa na vida da nossa família. E quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras à igreja em Éfeso, ele vai orientar sobre as lutas que nós precisamos travar. Nessa batalha que é real, nessa guerra espiritual que nós enfrentamos. Hoje, mesmo sem você perceber, você estava enfrentando batalhas espirituais. Mas eu não vi nada. Ainda bem que você não viu, você assusta. Sabia que há livramentos que Deus provê na sua vida que você nem sequer toma conta dele? Ontem eu participei de um programa de rádio e eu fui participar numa entrevista numa rádio em São Paulo. Me convidaram para falar sobre vitória na vida financeira à luz das Escrituras. E eu fui, e o endereço era na Avenida Paulista. E aí a minha secretária disse assim: olha, pastor, mas disseram para não ir no endereço da Avenida Paulista, e me deram um endereço numa rua que é travessa, que é a Rua Augusta. Quem conhece São Paulo sabe do que eu estou dizendo. Só que aí eu fui e coloquei Rua Augusta no Waze, 1660, eu sou bom de memória. Saí de casa, coloquei o endereço, eu vi que ele estava me mandando não pelas vias normais, Bandeirantes, Anhanguera. Ele foi pela Dom Pedro e Fernão Dias, que é um caminho que leva a um lado de São Paulo, mas não um lado da Paulista. Eu pensei, bem, não vou teimar com esse, porque se você teimar com esse, meu irmão, quando você teima com esse negócio de trânsito, eu já me arrebentei várias vezes. Falei, não, vou nesse aí. Comecei aí, fiz o trânsito, realmente estava rápido e disse que o tempo era mais curto para chegar no endereço. Só que quando eu fui chegando na Fernão Dias para o acesso a São Paulo, eu notei que o Waze, o GPS dizia assim: você está a 15 minutos do local. Eu falei, impossível. 15 minutos de onde eu estou, na Paulista, só se eu for trasladado em espírito. Porque no trânsito de São Paulo, fim de tarde, não chega nunca. E aí eu falei, bem, eu vou abrir o mapa. E eu olhei que era uma Rua Augusta, mas era outra Dona Augusta. Eu não sabia que morava tanto Augusta em São Paulo. Tinha uma Augusta no centro. Aí eu fui ver, tem umas 4 Rua Augusta em São Paulo. Essa era uma Rua Augusta na Jaçanã. Paulista para Jaçanã é uma diferença grande. E ao invés de eu murmurar, reclamar, eu disse para minha esposa, ela estava me acompanhando, eu falei, não vamos questionar. Quem sabe Deus permitiu com que isso acontecesse, para nos livrar de algo que sequer nós conseguimos compreender. Porque quando você é dirigido pelo Espírito, a Bíblia diz que Ele ordena os passos do homem bom. Quando Deus fecha portas, não reclame, Deus está te livrando também. Quando Deus te coloca num trânsito e você fica revoltado, mas eu tenho que chegar, o reino espiritual está se movimentando e Deus livra, Deus age, Deus trabalha. E quando você não tem essa percepção, você começa a reclamar até do livramento. Você começa a reclamar até da ação de Deus. Tem gente repreendendo Deus em nome de Jesus ainda. Eu repreendo esse trânsito, aí os anjos estão dizendo, não, é nós que estamos te ajudando. Não, mas eu te repreendo. Porque nós não temos o entendimento espiritual correto. Quem está me entendendo aqui diz amém. Nós precisamos ter essa percepção que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja em Éfeso. E essa palavra, meus irmãos, é atual para os nossos dias. Ela é importante para a saúde do seu casamento, para a vida dos seus filhos, para a tua bênção no trabalho, para a tua vida como um todo. Você precisa entender que como seres espirituais, travamos batalhas espirituais. Você é espiritual para algumas coisas, mas para outras você esquece que é espiritual. Porque o homem espiritual é o que vai permanecer para sempre.
A vida na carne, ela tem limite, ela vai cessar. Nós somos seres de forma carnal finitos, mas espiritualmente eternos, somos infinitos. Nós vamos viver, é por isso que nós temos que ter esse entendimento do reino das trevas e o reino da luz. Só existem dois reinos em batalha constante: o reino das trevas contra o reino da luz. E se você é filho da luz, você é alvo do reino das trevas. Paulo então vem agora trabalhar com esse entendimento, e eu quero, nos minutos que tenho, de uma forma muito prática, a minha oração nesses dias tem sido, e como eu estava falando de batalha espiritual, só eu sei as lutas que estou enfrentando, as dificuldades que eu tenho enfrentado. Eu tenho dito para minha esposa, hoje reuni com os meninos aqui que nos ajudam na coordenadoria da igreja, eu falei: olha, nós precisamos entender de que o simples fato de nos posicionar para ensinar o povo a um levante, o diabo quer que você continue ignorante. A ignorância te limita. A ignorância te impede de viver uma vida melhor. O povo peca porque falta conhecimento para eles. Mas quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E eu creio que Deus está abrindo o entendimento de pessoas. Gente que acha que está debaixo de maldição, que a vida não vai para frente porque chutou macumba, porque amarrou o nome no boca de sapo, e que gente fez macumba por conta de você. Eu já vi crente em Jesus dizer: pastor, eu estou com medo, porque eu ouvi falar que fizeram macumba. E daí? Gastou dinheiro à toa. Macumba em crente não pega. Nenhuma arma forjada contra nós prospera. Não prospera. Fizeram e não prospera. Está jogando dinheiro fora. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Quem te guarda é Jesus. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Meu irmão, se acha chique quem anda com segurança? Me observe então. Eu só ando com segurança 24 horas. Tem anjo de tudo quanto é calibre. Ponto .50. Tem de tudo. Os anjos do Senhor me guardam. Caiam 1.000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou ser atingido. É promessa da palavra. A gente precisa entender isso. Quando nós entendemos isso, você deixa de cair na mentira do diabo. Como é que você acredita num mentiroso? Quem tem fama de mentiroso, você vai acreditar no que ele te fala? Agora, quem é o pai da mentira? O diabo é o pai da mentira, você acredita nele? Ele começa a falar que você nasceu para ser infeliz, que você nunca vai dar certo. Isso é uma realidade enquanto você está debaixo da escravidão do pecado. Mas quando o Filho nos liberta, nós somos totalmente liberados para uma nova vida. Agora o pecado já não tem domínio sobre nós. Nós agora vivemos livres para experimentar e viver integralmente as promessas do Senhor. Há uma história, eu quero que você vá comigo a um texto que eu pedi para o pessoal da mídia me ajudar, que está no livro do profeta Daniel. E se você puder caminhar comigo até o capítulo de número 10, eu quero ler apenas alguns versículos para você entender um pouco da estrutura dessa batalha. Como a Bíblia fala categoricamente dessas hierarquias, divisões e ações espirituais e como você deve combatê-la. Daniel capítulo 10, e o pessoal da tela aí me ajuda colocando o texto, porque quem é novo na fé às vezes diz: Daniel, eu só conheço um Daniel, meu vizinho. Daniel, eu conheço o pastor Daniel, não conheço nenhum outro. E é normal, mas se você é crente velho, cria jeito. Daniel capítulo 10, verso de número 2 em diante, diz assim: eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não havia provado nenhuma carne, nenhum vinho, nunca tinha usado nenhuma loção perfumada. Oh Deus, ajuda, hein? 3 semanas sem banho, Jesus. 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos
Vi um homem vestido de roupas de linho e um cinto de ouro puro. O seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. O seu rosto faiscava como um relâmpago e os seus olhos eram como lei. Viu? Entenda isso. Se você não tiver entendimento espiritual, você não vai enxergar o que está acontecendo. Daniel diz claramente: só eu vi. Quem estava perto de mim não viu. De repente, verso de número 7, continuando, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Já viu como tem pessoas que mesmo sem enxergar nada respeitam o peso da presença de Deus no lugar? Eu já vi situações, eu já contei essa experiência, mas ela talvez tenha sido a mais marcante que eu presenciei na minha vida, ainda quando criança. A igreja ainda ficava na rua Avenida Francisco Glicério. Durante muitos anos, a nossa igreja ficava na avenida principal da cidade, Avenida Francisco Glicério. Era um templo pequeno, 200 e pouquinhas pessoas. Colocaram uma galeria, coube 300 e pouquinho. Crescemos, mudamos para cá e agora precisamos arrumar um outro lugar maior, graças a Deus, porque está crescendo cada vez mais. Mas eu me lembro que eu estava num sábado, e sábado normalmente é dia de atividade com os adolescentes, com os jovens, como acontece ainda nos dias de hoje. E de repente uma pessoa entrou, e como é uma avenida de grande movimento na cidade, tinha um ponto de ônibus quase em frente à igreja. E as pessoas entravam e saíam, e as pessoas iam pegar o ônibus e descobriram que tinha um banheiro da igreja. Então o banheiro da igreja era o nosso maior ferramenta de evangelismo. Então as pessoas, usa o banheiro, entra na igreja. Num dia desses entrou uma pessoa, era uma senhora. Ela entrou no banheiro feminino e ela caiu endemoniada. Pensa num banheiro santo. Já imaginou? Entrou no banheiro, caiu endemoniada, não sei se tinha alguém junto com ela. E ela manifestou-se. E tentaram, e só tinha gente jovem, só tinha crianças ali, adolescentes. E tentaram, oravam, tinha gente com medo de entrar no banheiro. Tinha gente que saiu correndo do banheiro. Mas aí descobriram que do lado de lá da avenida tinha uma farmácia na esquina. E descobriram que havia um pastor que era da nossa igreja naquele dia, que havia passado, não sei se para deixar um dos filhos, e estava na farmácia comprando um remédio. E falaram: olha, o pastor está ali na farmácia. E olha, eu não estou dizendo que precisa ser pastor, porque todo crente em Jesus tem autoridade para repreender espíritos malignos. Sai dessa dependência sua de achar que você não tem autoridade em Jesus para repreender a ação demoníaca. É que naquele dia eram os crentes imaturos, molecada, não conheciam o mundo espiritual. Chamaram o pastor. E a mulher dentro do banheiro se debatia, ninguém conseguia controlá-la. Entrava alguém para tentar orar, saía correndo. O diabo ria, zombava. Até que descobriram esse pastor, ele começou a atravessar a rua. Quando ele começou a subir a escada, e eu na porta olhando, né? Garoto, falei: Deus ajuda eles e a mim. Garoto ainda, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade. Quando eu vi aquele pastor subir as escadas, meus irmãos, eu ouvi de dentro do banheiro uma voz vinda do profundo inferno, dizendo assim: ele não. Ele não. O pastor entrou com toda a ousadia e autoridade do nome de Jesus naquele banheiro. Mas não demorou 30 segundos. Ele liberou uma palavra de autoridade, repreendendo o espírito maligno sobre a vida daquela mulher. Ela foi liberta. Chamaram outras senhoras para cuidar dela, ministraram sobre a vida dela, e o pastor saiu como se nada tivesse acontecido. Porque quando você tem entendimento do mundo espiritual, você não se assusta com as coisas espirituais. Quando Daniel está nesse contexto, ele percebe o ambiente de terror que toma conta das pessoas. A Bíblia diz que ele ficou ali sozinho e teve uma visão extraordinária. Presta atenção no texto: perdi as forças, fiquei pálido e quase desfaleci. Por isso que tome cuidado com quem diz que vê a glória de Deus, e qualquer coisinha o cara vê a glória de Deus, não acontece nada. Meu irmão, diante da glória e da manifestação da majestade do Senhor, nós não conseguimos resistir muito tempo.
Tamanha a sua glória, tamanho o seu poder, tamanha a sua majestade. Por isso você nunca julgue alguém que no meio de um culto é visitado pela glória de Deus e começa a chorar e se contrai e se joga no chão, porque o peso da glória de Deus mexe com as nossas estruturas. O texto diz que Daniel, dentro dessa palavra, ouviu um homem falar e ao som da sua voz ele perdeu os sentidos, ficou ali estendido com o rosto no chão. Agora preste atenção no verso 10, por gentileza. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei tremendo. Verso 12 e 13, preste bem atenção. Em seguida ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos principais, mais importantes, ele está falando de patente angelical, um dos príncipes mais importantes veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. O que esse texto está falando? Primeiro, que há sempre uma ação do diabo maligna para tentar impedir com que a bênção chegue sobre a sua vida. Há uma batalha. Quantos dias Daniel estava orando? 21. Durante 21 dias de oração estava tendo batalha. O anjo disse: teve durante os 21 dias guerra espiritual. E como é que a guerra espiritual ela foi travada e sustentada pelo quê? Oração. Tem gente que diz assim: pastor, eu estou orando, não aconteceu nada. Continua orando. Enquanto você ora, está tendo batalhas no mundo espiritual. Tem coisas acontecendo. Eu estou orando por aquele filho e nada ainda. Pastor, parece que a coisa não vai. Continua orando. A tua oração já foi ouvida, mas está tendo batalha no mundo espiritual. O inimigo, o diabo, e olha o que o texto diz aqui, ele está falando agora sobre a autoridade geográfica. Você vai encontrar na Bíblia que há principados que atuam sobre países específicos, cidades. Meu irmão, se tem uma coisa organizada, é o reino espiritual e o reino das trevas. O diabo, Satanás, ele não é onipresente. Não é. Satanás não consegue estar aqui e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Mas ele tem uma cadeia em a qual ele estabeleceu governos, principados. Tanto é que Paulo, quando você volta ao texto, volta comigo lá em Efésios capítulo 6, olha o que ele diz. Governantes, verso de número 12, autoridades do mundo invisível, potestades, grandes poderes. Ele está falando sobre níveis. E cada um desses níveis precisa de uma intensidade maior de batalha espiritual. Qual é a nossa maior arma de guerra? A oração. Qual é a coisa que o crente menos faz? Orar. Aí tem gente que diz assim: eu não sei porque que minha vida não faz. Você não está orando nem pela refeição. Tem gente que não ora nem pelo que vai comer, que é vitória na batalha espiritual. Você não está orando. A arma mais poderosa para vitória nas guerras da vida é a oração. E não é orar quando a coisa aperta, é orar em todo o tempo. É viver em oração. Mas quando tiver algo específico, estabeleça um propósito de orar. O diabo fica furioso quando você se coloca diante do trono da graça do teu Senhor. Quando você vai diante do governo daquele que é sobre
todas as coisas, sobre todo principado, sobre toda governança, sobre toda autoridade do reino espiritual, está Cristo Jesus. E nós temos livre acesso a Ele, pela oração e pelo sangue que Ele verteu no Calvário. Mas a gente não ora, oramos pouco, e é por isso que a nossa vida espiritual vive travada. Não gostamos de orar. Alguém ora muito, se reclama, está orando demais, não dá para fazer oração mais curta, não? Meus irmãos, a vida de oração é o segredo de uma vida vitoriosa. Ninguém terá uma vida espiritual triunfante maior do que a sua vida de oração. Quanto mais você orar, mais poder você terá para lutar as batalhas no mundo espiritual. Daniel orava. Esses inimigos, principados, poderes, governantes das trevas, aqueles que governam espíritos malignos nas esferas. Olha o que o texto diz, verso de número 12. Esfera celestial, não é aqui. Tem dimensões que nós não enxergamos, mas que estão acontecendo. Se eu tivesse a oportunidade de contar as inúmeras experiências que eu já tive de livramento, em que o Espírito Santo me disse claramente: foi a minha mão aí, foi eu que tirei. Tem pessoas que Deus tira e você não entende, tem pessoas que Deus coloca e você não entende. Nós precisamos entender de que tudo isso é quando você está alinhado com a linha de comunicação do mundo espiritual, que é a oração. Você não conversa com o reino espiritual, mas quer entender o reino espiritual. A oração precisa fazer parte da nossa rotina diária. Não saia de casa sem orar. O grande problema do crente é que ele vai para a batalha sem buscar reforço em Deus. Você não pode sair de casa sem orar. Você não entra num carro sem orar. Você não vai para o seu trabalho sem orar. Quando você levanta da cama: Senhor, esse é o dia que o Senhor fez, e eu entrego ele nas tuas mãos. O Senhor põe guarda sobre a minha vida. O Senhor repreende o maligno. O Senhor dá vitória sobre a minha casa. O Senhor que vê as coisas que eu não vejo, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá autoridade no teu nome, Jesus, para que eu possa viver esse dia para a tua glória, e que o diabo seja envergonhado na minha vida, para o nome de Jesus ser glorificado. O problema é que a gente vai vivendo acionando a oração só em caso de emergência. É por isso que existe aquele ditado que diz assim: quem não vem pelo amor, é porque o diabo já te retalhou de tudo quanto é lado. Levou voadora, rabo de arraia, mata-leão. Você chega na igreja tudo estrupiado, puxando a perna, braço enfaixado. Ô glória, agora vai. Oração, ore, interceda. E não precisa criar um cerimonial de oração. Eu respeito quem tem, eu não tenho. Não tenho cerimonial de oração, mas eu oro em todo tempo. Oro no chuveiro, oro dirigindo, oro no avião, oro comendo, oro falando com os outros. Tem alguém falando comigo, eu falo: oh, Deus, me ajuda aqui, isso aí está difícil, hein? Meu pai, vai dando revelação. Oh Jesus, não está dando, está difícil. Mas é verdade. Quando alguém está falando algo, eu peço: Senhor, me dá um espírito de discernimento para o que essa pessoa está falando. Me dá sabedoria para eu reagir e falar de acordo com aquilo que está alinhado com o teu reino. Porque, meus irmãos, há espíritos agindo em todos os lugares, em todas as formas, em todos os meios. Há uma série de relatos. Por que você acha que o mundo espiritual ele é tão ativo no reino das trevas? Eu vejo gente indo para terreiro, gasta fortuna. Esses dias uma pessoa veio me dizer: pastor, eu fui liberto de uma ação demoníaca, a qual eu colocava milhares e milhares de reais toda semana, para poder fechar meu corpo, para poder dar... Meu irmão, você já tem tudo isso livre em Jesus. Eu falei: aqui é grátis. Não tem nada disso não. A única coisa que Deus te pede é que você seja generoso, traga o seu dízimo. O resto, você já é vencedor. Fica matando os animalzinhos, amarrando a boca do sapinho. Não tem nada a ver com isso. Nós precisamos entender de que essa batalha é real.
Tem um irmão que trabalha aqui conosco, na igreja, ele faz parte do nosso administrativo, o pastor Marcos Lucas, está aqui há muitos anos. Ele era filho de pai de santo. A Bíblia diz mesmo, mas ele também diz. Ele diz que quando ele olhava para as coisas que a Bíblia dizia, ele falava, isso aqui não faz sentido. Mas quando ele conta o relato, de vez em quando eu pergunto, me conta como é que era um negócio assim. O pai dele era o responsável por levar o sacrifício do animal no meio da mata. Ele pegava o bicho, levava para o meio da mata. De repente, do nada, ele ouvia um barulho. Voltava no lugar, só tinha carcaça. A gente não entende a profundidade e a seriedade do mundo espiritual. E eu não estou falando isso para assustar ninguém, não. Só estou falando para te orientar e entender de que a batalha existe e que você pode escolher estar do lado vencedor. E se você estiver do lado vencedor, você precisa aprender a batalhar corretamente. Paulo, quando escreve aos Coríntios a sua segunda carta, capítulo de número 10, verso de número 3 e 5, eu vou ler rapidamente, porque o nosso tempo está avançando. Paulo escreve o seguinte, preste bem atenção. O que Paulo escreve? Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 5, ele diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões. Você precisa grifar esse versículo e aprender. Porque você gosta de ouvir, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em nós do que ele que está no mundo. Mas você não sabe lutar direito. Olha o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual, de capa a capa. Como tudo começa numa batalha espiritual. Qual era a batalha espiritual? No Éden. O diabo se manifesta numa serpente, a mais sagaz de todos os animais, e começa a batalha. Como é que termina a Bíblia? Numa grande batalha, do início ao fim. Olha o que Paulo está dizendo: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Verso ainda de número 4, preste atenção, 2 Coríntios 10. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e os ensinamos a obedecer a Cristo. O que Paulo está dizendo? As nossas armas são espirituais. Tem gente que diz assim, pastor, eu estou tentando falar do amor de Jesus para um amigo, o senhor não tem uns versículos para me dar? Você sabe como é que você vai ganhar alguém para Cristo? Orando por ele. Pega o nome de alguém e põe ele na sua lista, mas não na sua lista negra, na sua lista branca. Põe esse cara que eu vou ganhar ele para Jesus. Todo dia eu vou orar por ele. Você dá um bom dia para ele, enquanto você aperta a mão assim, o Senhor Jesus te ama. O evangelho vai te alcançar, cara. Senhor, liberta a mente desse cara. Ora em espírito. Irmãos, ele está percebendo, você está abençoando a vida dele. Há armas espirituais. Nós recebemos essas armas para destruir fortaleza espiritual. Tem casas aqui cheias de fortalezas espirituais. E o diabo foi colocando fortaleza na casa dentro de crente. Crentes que vivem dentro da vida espiritual da sua casa. Um verdadeiro campo de batalha. E o diabo está lá, acampou, montou acampamento. E você não entende que em Jesus você pode destruir fortalezas espirituais. Você pode derrubar imaginações malignas. O maior campo de batalha que o diabo atua é a mente das pessoas. Pensamentos suicidas, homicidas, de autodestruição, autodeformação da imagem que elas têm em Jesus. Isso deve ser vencido com batalhas espirituais pela oração. É a oração. Ore, põe a mão na cabeça do seu esposo, ou ele está dormindo, faz um cafuné, enquanto ele está achando que é um cafuné, você está orando. Oh Deus, põe a mão, oh Jesus, liberta esse vaso, transforma a vida dele, faz ele ir na loja comigo essa semana, Pai. Também pode, irmão, funciona. A irmã animou agora, aleluia. Você tem que orar, ore pelos seus filhos.
A minha filha mais nova faz aniversário amanhã, faz 18 anos. Uma gracinha. As minhas duas filhas foram criadas num contexto de oração. Nunca dormiram sem ouvir a oração do pai. Quando eu não estava, ouviam a oração da mãe. Vamos dormir, vamos orar. Hoje eu entro no quarto das minhas filhas. Elas estão sozinhas com a Bíblia aberta, orando, buscando a Deus, lendo a palavra. Porque tudo é uma questão de criar um ambiente espiritual e usar as armas corretas para destruir pensamentos, levar cativo o pensamento. Meu irmão, tem gente que vive escravizado por um espírito de opressão, fica só pensando em morte, em destruição. Pessoas que vivem amarguradas. Você foi chamado para vencer pelo poder da oração. Eu termino voltando ao texto de Daniel. Daniel está dizendo: eu orei, eu jejuei. E o anjo disse: está tendo batalha lá. Eu larguei ainda Miguel lá, trocando braçada com o príncipe da Pérsia. O pau está quebrando lá, mas eu estou aqui. Porque veja que há duas dimensões. Ele está dizendo: Miguel ficou lá, brigando com o príncipe da Pérsia. E enquanto nós estamos aqui, enquanto você está orando, tem coisas acontecendo. Você não tem ideia do que acontece enquanto um culto desse está acontecendo aqui. Quando você levanta a mão, enquanto você está adorando, enquanto você ora, enquanto você decide vir para a igreja. É por isso que no dia de culto parece que tudo é errado. Fala a verdade, fura o pneu. Pneu novo, fura. Quem falou que ia pagar o jantar para você, disse: não, hoje eu senti no coração. É coisa no trabalho, é impedimento, é até dor de barriga dá. Você precisa se posicionar. Você tem que chegar: hoje é o dia do Senhor. Vai dar tudo certo, eu vou para a igreja, eu vou orar, porque Deus tem uma palavra para a minha vida. O diabo não quer que você venha aqui e aprenda toda semana. Mas você tem que assumir o compromisso, vir, orar, buscar, porque Deus te chamou para ser mais do que vencedor. E na oração você vai vencer. Estabeleça uma rotina diária de oração. Ore mais, ore mais. Eu não sei orar, ora do seu jeito. Ora do seu jeito. Jesus não se impressiona com orações eloquentes. Tu fala umas palavras bonitas. Eis que estou aqui, Jeová, nosso Criador, Senhor. Aí os anjos ficam, conversa mole. A Bíblia diz que é o coração sincero e contrito. No seu jeito. Senhor, eu estou aqui arrebentado. Não tenho palavras. Para Deus a sua lágrima tem significado. Gaste tempo em oração, dobra a tua cara no altar, ora pela tua casa, pela tua família. Você vai sustentar a tua casa de pé, de joelho no chão, clamando, buscando. Aí quando você vai ver, eu voltava ontem de São Paulo, agora com o endereço certo, eu voltava. E a gente falava sobre o aniversário da nossa filha. Eu conversava com a minha esposa, falei: amor, que bênção é poder ver as nossas filhas. Ela agora preparando para o vestibular, a mais velha no 2º ano, indo para o 3º ano de odontologia, firmes na igreja, envolvidas com o Senhor, apaixonadas pelo reino de Deus. Eu falo: que bom é o preço que nós pagamos em oração. Que bom é que nós lutamos pela nossa casa. Que bom é que nós apresentamos as nossas filhas no altar de Deus todos os dias. Concessões, minha esposa deixou de trabalhar para cuidar das filhas, para orar por elas, para sustentar, para proteger. Meus irmãos, há uma batalha. A nossa família, os nossos filhos são alvos direto. Você precisa orar mais. E se prepara para começar a ver o testemunho que os discípulos deram. E eu termino aqui, fica de pé por gentileza. Os discípulos deram lá em Lucas capítulo 10. Quando o Senhor disse a eles: eu vos dei autoridade para pisares cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada lhes causará dano. Aí os discípulos voltaram animados, porque enquanto eles oravam e ministravam, Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Você não tem ideia do que a autoridade da oração e do nome de Jesus vai produzir na sua vida hoje à noite. É por isso que eu estou declarando com toda a convicção na minha alma que você está entrando num tempo de conquista da sua vida.
porque os teus olhos estão sendo abertos, teu entendimento espiritual está sendo trazido, e você vai sair daqui para vencer. Você não vai ser mais vítima do engano de sentimentos facciosos que te jogam para baixo e dizem: não, eu conheço as Escrituras, e a Bíblia diz que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Jesus me deu autoridade no seu nome, e não vou aceitar vergonha na minha casa, na minha família. Não vou aceitar decreto de derrota no meu trabalho, porque eu estou do lado do vencedor invicto, e Jesus vai te dar vitória em todas as coisas.